jovem conservador de direita. Podcast. Buenas personas. ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el podcast del doctor joven conservador de derecha. Es más un episodio que vamos a hablar en español. Doctor, ¿tiene alguna cosa a decir? Eu também vou falar em castelhano? Sí, doctor, es solidaridad para con la Venezuela. Tenemos que hablar español porque está en una situación muy complicada en Venezuela y tenemos que hablar para ellos, para darles fuerza en esta fase complicada de su historia. O senhor está a falar castelhano? Sí. Eu vou hablar también para nuestros amigos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos. Sí, ¿por qué? Porque necesitan de nuestra solidaridad. Por supuesto, estamos acá para les dar la solidaridad. ¿Cuál es la su música española en español preferida? Y es una música que es cantada en americano. Se llama Hero. ¿Puede cantar un poquito para dedicar a nuestros amigos de Venezuela? Sí, y es una música que podría muy bien ser cantada por mí para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, que es I can be your hero, baby. Y es española porque es cantada por Enrique Iglesias, el doctor Enrique Iglesias. Pero ella canta en inglés. Americano. ¿Podríamos cantar la música de Enrique Iglesias en español? Yo puedo ser tu héroe, bebé. ¿Bebé? Baby. Ah, sí. Podría ser así. Podría ser tu héroe, bebé. I could stand by you. Yo puedo quedar de tu lado para siempre. Okay. Esperar a Venezuela. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. Tema da semana. Doctor. ¿Vamos a continuar a hablar castellano? Sí, doctor. ¿Cuál es el tema de esta semana? Uy, es un tema que nadie está esperando. El tema es la Venezuela. Sí, es un tema bastante importante. Doutor, posso falar em português? Devemos falar em português. Sim, porque assim cansa, não é? Eu já estou irritado, já queria sair daqui. Eu já estou irritado comigo próprio. Sim. Porque os espanhóis falam muito alto. É. E eu já me estava com vontade de me mandar a mim próprio para a minha terra. Era isso. Vamos lá então. O tema da semana, Venezuela. Doutor, está com a voz um bocado... O que é que se passa? Está normal. Parece que está doente. Está normal. Pronto. Estou bem. É que podemos fazer aqui uma chamadazinha para o Dr. António Peças, ver o que é que ele tem a dizer sobre o seu problema, não é? Em princípio não era nada, está a ver? Pois. E assim eu digo-lhe já que não é nada isto. Ok. Estou normal. Sim, e se ele ainda manda vir o helicóptero aqui e é chato, não tem onde aterrar? Ele não mandava vir o helicóptero. Não, vinha ele próprio, preocupado consigo. É capaz. Sim, é no capaz. helicóptero. Porque estamos a uma hora digna, não é? Se fosse meio da noite, não. Ele discutia comigo acerca dos eventuais problemas que eu nunca tive. Portanto, podemos falar da Venezuela? Vamos falar então da Venezuela aí. Mas espero que não seja nada de grave, doutor. Não tenho nada. Ok. Pronto. E então, Venezuela, Portugal inteiro deve apoiar o presidente interino, o Dr. Guaidó. O governo já disse que reconhecia o Dr. Guaidó como presidente. É. E o doutor está de acordo também, então. Estou. A única forma que eu tenho de instrumentalizar isto é... agora é fácil, não é? E antes, não é? E a Venezuela antes? Antes andavam a vender-lhes Magalhães. É uma vergonha, não é? Agora, só porque a União Europeia diz, vão atrás. Só porque os meninos... o Dr. Trump diz... Exato. A União Europeia depois diz e depois Portugal tem de dizer. No fundo é uma estratégia inteligente, não é? Que é, os poderosos dizem uma cena e Portugal segue aquilo que os poderosos dizem. Sim, mas isto deve ter água no bico, da parte da geringonça. Acha? Acho, então, porque eles são apoiantes primeiro, não é? Eles são apoiantes primeiro de quem? Do Stalin, certo? Sim.
Depois da Coreia do Norte. Doutor, mas os partidos da geringonça estão divididos. O PCP defende o doutor Maduro. Como é óbvio. E o Bloco de Esquerda Não não defende defende ninguém. nenhum nem outro. Claro. Tomar decisões não é com eles, não é? E, portanto, dizem, precisamos de eleições livres para ver o que é que é. O que é isso, eleições livres? Temos um presidente que é mau, não é? Que é um esquerdalho. E temos um que não sabemos quem é. E que através do socialismo destruiu completamente a Venezuela. Pronto, é normal, não é? Isso é um pleonasmo. Sim. Portanto, destruir e socialismo é um pleonasmo. E, portanto, do outro lado temos um que não sabemos quem é, mas que não é o mau Maduro. Sim. Ainda Portanto, por cima- em princípio... E em princípio é bom, porque como foi escolhido pelos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos têm feito muito bem pela América Latina. Que é, sempre que está lá um presidente, esquerdalho ou não, que eles não têm acordos comerciais com eles e não conseguem fazer nada em termos de fazer andar a economia na América Latina, eles colocam lá um presidente que faça andar a economia na América Latina. Se o povo escolhe mal, os americanos estão sempre lá para salvaguardar que o povo tem um presidente que defende os interesses deles. Exatamente. Isso é bom. Era fixe que houvesse uma Europa do Sul e uma Europa do Norte. E o pessoal da Europa do Norte, tipo a Alemanha, se nós escolhêssemos mal em Portugal, eles mandavam para Portugal uma troca. Já existiu isso. Sim, e aliás, o que poderia ter acontecido de forma diferente era o Dr. Pedro Passos Coelho foi eleito, vinha a geringonça, mas vinha à Europa do Norte dizer não, fica o primeiro-ministro que ganhou. Pois, o Dr. Schäuble tentou, Foi. mas coitado. Porque já sabe que Não, a já gente sabemos. discrimina os deficientes, não é? É isso. Foi por causa disso que foi a geringonça para o poder, no seu entender. Foi. Ok. Não, Para mim foi um golpe de Estado. Pois, um golpe de Estado. Mas se o Dr. Schäuble não fosse deficiente, provavelmente ouviam-no. Só como está numa cadeira de rodas, aleijadinho, deixa-la falar para a vontade. Sim. Ainda dizem que não há racismo. Meter de lado deficientes é racismo? É racismo contra deficientes, não é? Aí o racismo também entra no âmbito das... Pronto, Há discriminação contra... limitações motoras, é isso? Sim, por exemplo, um prédio que só tem escadas e não tem rampas e elevadores é um prédio racista contra deficientes. É esse o termo, não é? É ou é um prédio não inclusivo? Também pode ser, sim. Ok. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então... Racismo e inclusão é a mesma coisa. Racismo é uma pessoa não curte pessoas que são diferentes, não é? Dela. Mas de acordo com o aspecto, não é? O fenótipo. Tipo X-Men. O que é que tem? São pessoas que têm deficiência Sim. e que são discriminadas pela sociedade e têm de ir para uma escola especial. Sim, a APP-ACDM deles, Sim. não é? É Cersei. Mas Cersei Man. é porque há racismo contra eles. Porque se não houvesse, eles não precisavam de ir para a escola especial. Iam para uma escola normal. E o Dr. Wolverine para uma escola normal. Não, se houvesse... Arrancar desculpe lá. cabeças de bullies. Se houvesse racismo, das duas uma. Ou nem sequer iam à escola, porque não vamos gastar dinheiro público para criar uma escola para aquela gente, certo? No caso de haver racismo. No Já caso. estava preocupado. No caso. Por outro lado, se eles fossem pessoas que soubessem viver em sociedade normal, não criavam aquele gueto. Aquela escola é um gueto. Portanto, deviam ser incluídos no âmbito da escola inclusiva, no meio de crianças normais, em que estava tudo a saltar à corda, não é? Estava o Dr. Wolverine a cortar pedaços da corda com as suas garras. Sim. Ou a cegar lá as sebes da escola. Ou a doutora Mystique a fazer batota e a transformar-se em professora para ir aos computadores dos professores, ver os testes e roubar as soluções do teste para vender aos alunos. Por isso é que eles têm de ter uma escola especial, não é? É. Para estarem contidos dentro dessa escola, é isso? O pior é que eles estão sempre a fazer as neiras. Não faz sentido. X-Men não faz sentido, ponto 1. Nem deviam existir. Não estou a dizer que devemos eliminá-los, pronto, já existem, mas à partida, se pudéssemos ter escolhido fazer um teste pré-natal para ver se vai nascer X-Men ou não, uma pessoa podia ter direito a eles não nascerem. O doutor não pode estar a defender o aborto. Não estou a defender, mutantes. não. Pronto, era um caso especial. Era especial, só. Doutor, imagine que... Como sabe, eu sou contra o imagine aborto. que uma senhora está grávida do Dr. Wolverine. Sim, coitada. Percebe. Pode morrer. Já viu se ele saca das garras lá Pois, dentro? e se ele percebe que lhe vão fazer um aborto? Ainda faz saca ele- das garras e arranca e sai de lá do útero através das garras e Faz começa a ele- matar toda a gente. Uma autocesariana. Sim, é perigoso. Mas em recém-nascido, ele já tinha garras. O Dr. Wolverine tem sempre a mesma idade. Ele já nasceu com cabelo e de suíças.
E ele nasceu de uma senhora já com 40 anos? Não, isso talvez, sim. Ah, Para ter nascido assim, se calhar. coitada da senhora. Sim. Então nasceu mesmo de cesariana. Nasceu. Sim. E com o aborto pode piorar isso, não é? Ou o doutor, ou, por exemplo, imagina o doutor Magneto, a mãe do doutor Magneto ia fazer uma ecografia Sim. e o doutor Magneto destruía as máquinas Em todas. princípio destruiu. Acho que a mãe do Dr. Magneto só soube que era menino quando ele nasceu. Porque sempre que ia ver aquilo, a imagem tremia muito. Pois. E nunca dava para ver se era um pipi ou um penizinho. Pois, por isso do aborto não é fácil. Mas voltando à Venezuela, o doutor então é a favor do doutor Guaidó, Sim, porque ele é o presidente legítimo da Venezuela, é interino e legítimo. porque se autoproclamou. Autoproclamou, mas sobretudo porque tem o apoio dos Estados Unidos. Doutor, e se o doutor que está aqui em Portugal se autoproclamasse presidente da Venezuela? Se tivesse o apoio dos Estados Unidos, melhor ainda. Já viu que é a União Europeia toda a apoiar-me. E depois tinha a vantagem de não estar na Venezuela. Porque o pior da Venezuela não é a situação em si. É horrível, aquele país. Não, A hiperinflação, não há comida. eu vou-lhe contar o segredo. Que é, quando escassear o pão nas padarias portuguesas, quando houver lá uma revolta, e eles dizerem, não vamos produzir pão durante uma semana. E os lisboetas começarem a queixar-se, a falta de pão, agora temos de ir à Espanha comprar pão e não sei o quê, eu vou aparecer nessa altura em Lisboa só a fazer uma proclamaçãozinha. Agora sou o presidente aqui e comigo vai haver pão nas padarias portuguesas. E eu acho que vai haver uma vaga de fundo precisamente para me entronizarem como presidente de Portugal. Presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Dá para fazer as duas coisas. Funciona. E as manifestações que houve este fim de semana, doutor? O que é que acha? O que é que tem a dizer a essas pessoas? Lá na Venezuela. Sim. São estúpidas. Então, mas estão a apoiar o presidente que o doutor apoia? Têm formas mais eficazes de apoiarem o presidente. Que é assim, o Dr. Maduro ainda tem do seu lado os militares. Tem o exército e tem milícias armadas. Ele é conhecido por torturar pessoas também. Não sei. É? Em princípio sim, é Só de olhar escardalho. para a cara dele. Só de olhar para a cara Uma dele. pessoa já se sente meio torturada, não é? Aliás, ele Eu olho para o ele é Dr. parecido com um Maduro. talhante. Pois, eu olho para o doutor Maduro, fico logo a pensar naquilo que ele me pode fazer. Imagine, eu tive um pesadelo com ele no outro dia, em que eu ia pagar um café com 1 € e ele atirou inflação para cima de mim e o café que eu ia pagar já não custava 70 cêntimos, já custava 3.000 €. E eu não tinha 3.000 € e não tinha dinheiro para pagar o café. Ou seja, Aliás, e acordou a seguir. acordei a seguir. Eu quero dizer que o Dr. Maduro, de forma indireta, torturou. Porquê? Sim. Foi a tortura do sono. Manteve-o acordado. Porque eu olho para ele, só de olhar para ele já fico com fome. Só Porquê? de pensar naquilo que ele está a fazer aos venezuelanos, que têm de comer a dieta Maduro, não é? Sim. A dieta Maduro que foi... As pessoas venezuelanas perderam em média 9 quilos desde que começou esta crise. Sim. Qualquer dia sai um livro disso. Sim, podia ser Deve ser uma livro. tendência. Sim, no Instagram, as influencers começarem a fazer a dieta Maduro, não é? Exatamente. Há a dieta Paleo, Sim. E agora a dieta a Maduro. dieta Maduro, que é uma pessoa que não tem comida para comer, come serrim. Eu lembro-me de há uns anos ter saído um livro que se chamava A Dieta de Auschwitz. E a editora era Ariana Edições. Ariana Edições, a dieta de Auschwitz, lembro-me disso também. Sim, foi uma coisa com muito bom gosto. Foi. Porque, E, portanto, de facto, Auschwitz tinha muitos problemas, mas eles emagreciam. Era Sim. uma dieta eficiente, não é? Sim, não se via ali ninguém com o rei na barriga, não é? Sim, não se via ninguém gordo e com dificuldade a não conseguir vestir Sim. as fardas. As Sim, fardas, Os pijamas. os pijamas. Sim. Isso é verdade. Pronto, mas em relação às manifestações, porquê que eu sou contra? Sou contra porque se o Dr. Maduro tem do lado dele o aparelho todo militar que pode bater naquelas pessoas, aquelas pessoas têm de viver, têm de querer viver num país que vai ser eventualmente democrático. E se falecerem antes, perderam tudo. Hoje em dia, como sabemos, é muito mais eficaz escrever um post no Facebook e ter muitos likes do que ir para a rua gritar. Isso é Que em verdade. princípio chega a muito menos pessoas. Acha que as pessoas então são irresponsáveis ao irem para a rua? São Sabendo sempre que podem irresponsáveis morrer? sempre que se manifestam, como sabe. Há outras formas mais ordeiras de fazermos as coisas. Posts no Facebook Essa é uma delas. e outra maneira, por exemplo. Como é que É pedir, por exemplo, um crowdfunding de pão e ir comer, estar em casa, a tirar selfies para o Instagram a comer um pãozinho. Isto é uma forma de se manifestar contra o Dr. Maduro. Ou então como os enfermeiros fizeram, não é? Foi o quê?
Foi um crowdfunding para a greve deles. Aí eles Ou fizeram seja, um crowdfunding. Os enfermeiros estão a fazer greve Aham. e para não perderem dinheiro, fizeram uma campanha de crowdfunding Para as pessoas lhes pagarem enquanto eles estão de greve. enquanto eles estão de greve. Que estupidez. Estupidez não, doutor, é genial. A ideia é genial, mas é uma estupidez fazer greve, já sabe. Não é, doutor. O doutor não está a par da greve dos enfermeiros? Estou a par da greve dos enfermeiros, até dia 28 deste mês. Pois, e é uma greve genial, porque eles fazem greve, não trabalham e ganham dinheiro e enfraquecem o Serviço Nacional de Saúde. Então é uma greve com lado positivo. É uma greve com lado positivo e há a possibilidade de haver hospitais privados a patrocinar esta greve. Como é bom para o negócio deles, dá-lhe jeito que os enfermeiros façam greve. É boa então. É bom, porque enfraquece o governo, enfraquece o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Por isso, os venezuelanos podiam fazer isso. Podiam fazer um crowdfunding para as Comprar pessoas do mundo cachitos? todo. Sim, por exemplo. Para as pessoas do mundo todo contribuírem com dinheiro para o presidente deles cair. Isso era bem jogado. Por exemplo, crowdfunding para uma Chaimite. Comprar uma Chaimite. As pessoas pagavam e era fixe. Estávamos a financiar um movimento, de um golpe de Estado contra o Dr. Maduro. Um Não é golpe de crowdfunding de golpe de Estado Não, um golpe de Estado é a legitimação do poder real, não é? Sim, é. Sim. E, portanto, eu espero que todos os ouvintes que nos estão a ouvir podem contribuir através do nosso podcast. Façam um depósito no nosso podcast Sim. que nós fazemos chegar ao Dr. Guaidó. Ou então façam um depósito no IBAN da Iniciativa Liberal e há de chegar a nós, eventualmente, porque, através de Trickle-Down Economics, não é? É. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa devemos evitar? Devemos evitar espalhar más notícias sobre a Caixa Geral de Depósitos. É? É. Mas há más notícias? Quais? O buraco da Caixa. Isso não é uma má notícia. Pois é isso. Devemos evitar espalhar essa má notícia. Mas não é uma má notícia, é uma boa notícia. Pois, mas as pessoas encaram como uma má notícia. E, portanto, em vez de meterem isto nas páginas, nas primeiras páginas, deviam meter isto naquelas páginas dos jornais que são as páginas para nos fazer, pronto, sentir bem. Pois, porque há uma lista de devedores da Caixa Sim. a quem foi dado empréstimos de milhões de euros Sim. sem garantias. Sim. E eu acho que isso é bom. Porque Não, enquanto isto é o dinheiro está extraordinário. do lado de pessoas empreendedoras, como o Dr. Berardo, por exemplo, enquanto o dinheiro está desse lado, não está a ser gasto em coisas inúteis. Sim, como Por é isso, o óbvio. buraco da Caixa é bom, porque é um buraco no sítio em que faz bem haver um buraco. Porque é bom que esse dinheiro esteja protegido em offshores e em arte do Dr. Berardo, em quadros bonitos. Porque isso é fixe. E acho que é uma boa notícia. Também não percebo porque é que dizem que é mau isso. Não, É o populismo. Não, isto é puro populismo. Andam a dizer, fizeram mal, porque nem sequer só agora, ao fim deste ano, pessoas é que viram que há um buraco deste âmbito. Deviam ter visto, é verdade que deviam ter visto isto ano a ano. Mas para regozijarem-se com isto, como é óbvio. Muito bem, mais um ano em que tivemos um prejuízo de não sei quantos milhões de euros. O Dr. Berardo tem quantos? 124 milhões. 124 milhões que deve e não pagou, nem vai pagar porque não precisa. É claro que não. As pessoas... E, aliás, ele não foi a semana passada ao programa do Dr. Gosto até mostrar o seu novo palacete? Sim, um palácio que ele comprou de Dom João não sei quantos. É, o do João 34. Já viu, doutor? Se não houvesse esse buraco na Caixa, o doutor Berardo não podia ter comprado esse palácio. E estava o palácio a degradar-se nas Pois é. mãos do Estado e ele está a pôr aquilo bonito para poder receber o doutor Goxa dignamente e nós temos é que ficar contentes com isso. Lá está. É isto que eu não percebo, porque é que as pessoas ficam tão indignadas quando há buracos nos bancos. Há buracos porque foram feitos empréstimos a pessoas que sabem gastar dinheiro. Claro. E que sabem mexer no dinheiro. Claro. Não é... Os buracos nos bancos não se criam por créditos de habitação. De casas de 100 mil euros. Não é por pois aí. não. Não é por aí. Porque Não, eles e pagam. essas pessoas pagam, e as que não pagam devem ficar sem essas casas, Sim. porque têm o dever, Claro. como é óbvio. Agora, quando é dinheiro, assim, aos milhões de euros, são empreendedores. É dinheiro que é bem gasto. O Dr. Berardo curte comprar arte. E é fixe, porque é um bom investimento. Enquanto as pessoas normais compram o quê? O Menino da Lágrima. Não percebem nada de arte. Isso Já viu ainda que se vende? Vende. É um quadro bastante popular. Ok. E é bastante bonito. Eu gosto. Porque, gosto de arte, na sala. Estou a ver televisão, a ver o Lip Sync Portugal, que eu gravo sempre e vejo todos os dias. O mesmo programa todos os dias? Dessa semana, sim.
Ah, é? Mas porquê? Porque eu gosto de ver os famosos a divertirem-se. E gosta de ver... Espera lá. O senhor vê o mesmo programa todos os dias, o desta semana. Por Sim. exemplo, que passou no domingo. Vai... Vou ver até domingo e depois chega a domingo, já sei o programa todo de cor. Eu próprio já posso fazer lip sync do programa do Lip Sync Portugal. Do programa que já passou. Que já passou, sim. Ok. Pronto, então eu estou na sala a ver o Lip Sync Portugal na televisão e tenho o quadro do Menino da Lágrima a olhar para mim e a chorar com pena de mim. E eu sinto-me bem. Porque digo, pronto, ao menos este menino percebe a minha angústia existencial e as minhas preocupações e está a chorar por mim. E eu fico contente porque tem pelo menos alguém que se preocupa. Mas, por exemplo, está a ver um filme de comédia. Não é? Está-se a rir às gargalhadas da televisão. De repente olha para o Menino da Lágrima e ele está ali a chorar. Ele não está fica a com chorar. pena dele ser estúpido e não perceber as piadas da televisão. Não, porque ele está a chorar por mim. Porque ele sabe que eu naquele momento estou-me a rir, mas eu por dentro estou cheio de angústia. E ele sabe, que percebe o sentido trágico da vida. Uma pessoa pode estar a rir-se muito de um filme do Dr. Adam Sandler, que é impossível uma pessoa não rir, não é? Uma pessoa pode estar a rir-se muito de um filme, mas que no fundo, os problemas continuam lá, é só um escape. E o Menino da Lágrima percebe isso. O Menino da Lágrima está a olhar para mim e percebe, ele sabe perfeitamente que eu, naquele momento, estou a achar hilariante, estou desligado. Mas é momentâneo, é isso? É momentâneo. As cenas más continuam. E é por isso que eu curto o Menino da Lágrima. Mas o Dr. Berardo não precisa ter o Menino da Lágrima. Porque o Dr. Berardo tem uma vida fixe, ele tem um castelo, tem uma sala que os contribuintes lhe pagam para guardar os quadros dele no Centro Cultural de Belém. Ele tem uma vida excelente. Então ele tem quadros daqueles abstratos e da arte moderna, que ninguém percebe nada do que é aquilo. Ele está sentado a ver televisão, está a ver um filme do Adam Sandler, do Dr. Adam Sandler, e olha para o quadro abstrato, todo de uma cor, que lhe diz: Dr. Berardo, o senhor triunfou na vida. Triunfou na vida, merece estar a rir-se do Dr. Adam Sandler. Isso é o que os quadros abstratos dizem? Para quem percebe de arte, sim. Para quem percebe de arte, o que eles dizem é: eu não presto para nada, eu só sirvo para enganar ricos como o senhor a gastarem dinheiro. Claro. Mas o Dr. Berardo está dentro da piada. Por isso, parabéns por ser maior. Parabéns por ter recebido esse dinheiro todo da Caixa. É este o significado da arte abstrata. E o Dr. Berardo é um vencedor e ainda bem que ele não tem de pagar aquilo que deve. Porque se ele tivesse de pagar aquilo que deve, ainda tinha menos dinheiro que eu. Pois, não, isso é inadmissível. Seria inadmissível, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Zero. Não tenho, está a zero. Nem está negativo, nem positivo. É zero. Zero. Se o Dr. Berardo pagasse o que deve, ficava a negativo. Ficava mais pobre que eu. Isso é indigno. Não, Isso eu é também indigno. acho. Depois o Dr. Gosto ia à casa dele para ele inspirar as pessoas e os velhinhos a triunfarem na vida e os desempregados. E ele dizia: eu não tenho nada. Não, eu até acho que na altura dos contribuintes pagarem o IRS, que devem pagar até determinada data, os ricos não deviam ter de pagar, porque pronto, e eventualmente nem pagam, têm de apresentar uma declaração, mas têm o dinheiro noutras partes. Mas deviam apresentar uma espécie de cartinha nas finanças em que o Estado devia medir o nível de fortunas. E se víssemos que o nível de fortuna está baixinho, criar um buraco num banco qualquer para manter os níveis de fortunas das nossas pessoas ricas sempre no nível elevado. Claro. Eu comparo o dinheiro do Dr. Berardo e dessas pessoas que pegaram no dinheiro da Caixa e os puseram em offshores. Eu comparo esse dinheiro com a Dra. Anne Frank. Porque a Dra. Anne Frank também estava a fugir dos nazis, não é? Era. E neste caso, os nazis é o Estado. E o Dr. Berardo e as pessoas que metem dinheiro no Panamá e nas Ilhas Caimão são como as pessoas que puseram a Dra. Anne Frank no sótão para a proteger dos nazis. Ou seja, eu sinto muito mais tranquilo que o dinheiro está guardado no sótão quentinho nas Caraíbas e salvaguardado das garras do Estado, que eu ia gastar em cenas inúteis, tipo escolas e hospitais e coisas daquelas que deitar dinheiro fora, não é? Sim. E eu fico muito mais tranquilo sabendo que o dinheiro está no quentinho, numa praia das Caraíbas. A Dra. Anne Frank está lá a beber o seu daiquiri e água de coco e a comer rodízio todos os dias. Estou mais tranquilo sabendo disso, que está na mão do Dr. Berardo, do que se estivesse nas mãos dos nazis do Estado que iam estourar o dinheiro em corrupção e cenas tipo rotundas e assim. Boa. É isso mesmo. Portanto, evitem falar da Caixa como se aquilo fosse más notícias. Aquilo são boas notícias. É dinheiro. Pensem, olhem para o dinheiro como a Dra. Anne Frank. Querem que ela morra? Ela morreu, mas o mesmo não tem de acontecer ao dinheiro. Recomendação cultural. Outra coisa.
coisa. Bem, resta-nos agora que o doutor faça a sua recomendação cultural habitual para as pessoas saberem como é que vão passar o seu tempo livre. O que é que eu vou recomendar hoje? Não ia recomendar aquele seriado de serial killers? O senhor disse seriado. Sim. O senhor vê televisão no computador? Eu vejo televisão no computador com dublagem em brasileiro. Dublagem? Dublagem, sim. Ok. Estamos muito América do Sul hoje, não é? Pois, não é? É o Ok. futuro, não é? Então eu vou aconselhar verem esta semana o seriado das gravações do Dr. Ted Bundy. Que é um serial killer excelente. É excelente para si? Então, é bastante charmoso, não é, doutor? Não, isso é muito bem Ele parecido. podia perfeitamente ser presidente do PSD, na boa. Podia. E podia, se quisesse, não ter matado ninguém. Mas quis, Mas quis. porque foi um empreendedor. Foi. Aliás, ele, eu não sei quantas é que foram as vítimas dele. 31. 31? No mínimo, sim. Em 2 cidades? Não, em muitas. Ah, O ok. doutor não viu até ao fim, então. Não, estou no segundo episódio. Ah, ok. Mas estou no segundo episódio resumido. Eu vi Sim. o resumo do primeiro, vou ver o resumo do segundo, vou ver o resumo de todos. São 5, não é? Claro, sim. Sim. Vou gastar cerca de 10 minutos a ver esta série toda. Sim, ele matou muitas pessoas e eu acho que a principal razão pela qual ele matou muitas pessoas é que na altura não havia telemóveis, nem internet, nem câmaras. Sim. E os departamentos de polícia não podiam comunicar uns com os outros. Sim. Acontecia muito... Lá está. O que quer dizer que a globalização foi uma coisa positiva até para o mercado de serial killers. Negativa para os serial Não, killers. positiva para apanhar serial killers. Ah, Era ok. isso que eu estava a dizer. Ah. Negativa para os serial killers em si. Mas por outro lado, os serial killers agora têm o CSI e essas séries todas. Também, Isso sim. também lhes ensina formas de fugirem à polícia forense. E o Dr. Dr. Ted Bundy que fez parte lá sabia como é que a polícia funcionava e sabia como é que os casos de crime não eram resolvidos para poder operar dentro da inoperância da polícia. Claro, porque ele tipo matava pessoas em Seattle. E as pessoas em Seattle, temos aqui um serial killer. Mas que não se chamava serial killer na Sim, altura porque não existia esse termo. mas temos aqui várias vítimas de uma só pessoa. Corresponde à mesma descrição, até tinha o nome dele e tudo. Uhum. Depois vai para o Salt Lake City, Exatamente. Utah. começa de novo. Sim. Os de Seattle ignoram-no Sim. e ele volta a matar pessoas noutra cidade. Sim. Como se não tivesse havido nada. Não, isso também mostra, em questão de empreendedorismo, que é possível começar do zero em qualquer sítio. Sim, mas hoje em dia, por causa da internet, é mais difícil. É. Porque muito por causa do... Foi o próprio Dr. Ted Bundy que estragou isso. Muito por causa dele, as corporações de polícia nos Estados Unidos começaram a fazer bases de dados de serial killers e para poderem comunicar mais facilmente padrões similares de estilos de serial killers. Agora é muito mais difícil para quem está a pensar em enverdar por essa carreira tornar-se serial killer. É ver as temporadas todas de CSI, de mentes criminosas, para saber os métodos todos da polícia e tentar muito à frente das cenas. Tem de pensar no passo seguinte. Isso sim. E tem de Esta é uma pensar série nos que... telemóveis e na Sim. geolocalização e nas câmaras de vigilância e porque hoje em dia, por causa do Big Brother, estamos sempre a ser vigiados. Mas lá está, tipo, a esquerda critica muito essa cena. Agora não temos privacidade nenhuma e precisamos de privacidade. Mas Também não temos serial killers. temos menos. Temos. Se calhar aqueles que estão sempre a pensar ser serial killers já não são. E tornam-se vão trabalhar para as finanças. Por exemplo. Há outras formas de infernizar a vida das pessoas, não é? Não precisa de ser só matar. Podem estar nas finanças em paliar processos. Sim. Ou, sei lá, irem para o trânsito. Há muitas pessoas que são serial killers. Que só não são serial killers porque dizem, é difícil, vou preso. Vou antes... Aterrorizar pessoas noutro sítio, não é? Sim, fazer cyberbullying ou comentar Sim. cenas em jornais. Ou vou pegar numa vuvuzela e vou para uma praça. Sim, ou fazer um blog de extrema-direita. Podia ser. Sim. Sim. Ou vou criar um partido de iniciativa liberal, Sim, por exemplo. sim. Há outras formas das pessoas se divertirem, desse tipo de psicopatas se divertirem, sem ser a matar pessoas. Isso é fixe. É um aspecto positivo do mundo moderno. É canalizar as suas energias mais para outras coisas que podem ser um bocadinho Ou menos seja, más. se o Dr. Ted Bundy tivesse internet... Hoje em dia podia ser presidente dos Estados Unidos. podia Com aquele ser. aspecto. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. E é pena que ele tenha desperdiçado a vida dele. E o talento?
Eu não sei, há lá uma parte que o doutor ainda não chegou ao resumo dessa parte. Mas não vai fazer Não spoilers. é spoiler, mas é um pequeno pormenor em que o juiz que o condena à pena de morte diz: eu não tenho nada contra si, é muito pena, o senhor até é um jovem com bastante potencial, tenho muita pena que tenha enveredado por esse caminho. O juiz diz-lhe mesmo isto. É animador para quem vai para o corredor da morte. Sim, é animador, tendo em conta que ele, entretanto, já levava para aí 30 e tal mortos no bucho, Sim. não é? Ainda ter um juiz que se deixa impressionar pelo dom da oratória dele Sim. e pelo aspecto físico dele e diz: epá, o senhor podia ter sido tanta coisa, escolheu ser um sociopata. Sim. E Isso é pena. Perdeu-se até um empresário de potencial, não é? Porque Sim, às vezes uma pessoa vê pessoas com tanto talento serem presidentes da Câmara, quando tinham talento para ser mais coisas, é o Dr. Ted Bundy, caramba. Pois, Presidente da Câmara é tão baixo, não é? É isso. Uma pessoa escolher isso quando pode ser... Porque o Dr. Ted Bundy, imagino que ele tinha boa iniciativa. Ele Tinha. foge da prisão, ele mata pessoas, ele faz montes de cenas. Imagino que ele usava essa iniciativa, em vez de ser para o mal, fosse para o bem. Criar uma startup, Era incrível. disputar as eleições do PSD. Sim, Ou seja, nós temos muito a aprender com os psicopatas. temos. Porque os psicopatas fazem, não querem saber o que é que os outros Os pensam. psicopatas fazem as fases todas do plano de negócio, se pensar. Sim. E, por exemplo, as associações que ajudam a criar planos de negócio deviam ver como é que eles operam, como é que eles planeiam, como é que eles veem os prós e os contras, não é? E sobretudo, isso... Eles fazem uma análise SWOT à sociedade. Oh, doutor, mas isso qualquer pessoa faz. O que diferencia um psicopata no mundo dos negócios é que um psicopata não tem empatia. Isso ajuda. Isso é excelente, porque é uma pessoa completamente focada nos resultados e nos lucros e não tem aquela coisa de e será que estou a pisar alguém? Não, E isso é coitadinhos verdade. dos meus colaboradores e não sei o quê. Não, faz o que tem de Um fazer. grande CEO não pode Sim. ser empático. Não. E nesse sentido, tem tudo os psicopatas, desde que não matem pessoas. Não, aliás, eu até acho que o Dr. Ted Bundy foi o filho que o Dr. Belmiro de Azevedo nunca teve. Pois. Se ele tivesse crescido ali em Matosinhos, lá perto da Sonai, hoje em dia, meu Deus, o continente Sim. já tinha ultrapassado a Walmart, era... E podia... sim, já tínhamos e um podia- continente na Lua. E podia só ter matado para aí 10 pessoas, não é? Só Pronto. passar o tempo, não é? Porque também Claro. as pessoas, uma pessoa rica, às vezes precisa de desanuviar, não é? Sim. Tem tanta E é pressão no dia a extravagante, dia. e pronto. Pronto, matava algumas pessoas. Mas depois também ficava com mais tempo para negócios, não é? Era. Isso é pena. E então esta série, porque é que surgiu? Surgiu porque foram reveladas então estas gravações feitas por dois jornalistas Sim. que foram ter com ele à prisão e em que o Dr. Ted Bundy é ele que quer falar com estes jornalistas e vai revelando ou não algumas coisas. É isso que eu não vou dizer. Sim. Porque é uma pessoa, tipo, houve mesmo um serial killer a falar e vê-se que apesar de ser serial killer, até é boa pessoa. E Não devemos- sobretudo é bem parecido. É bem parecido. Não devemos julgar as pessoas só por aquilo que nos dizem delas. Claro, e Porque, só por um exemplo, aspecto da vida delas, não é? Sim. Ele é serial killer, mas era o quê também? Pois é isso. Não sabemos. Não. A única coisa que sabemos dele era serial killer. Por exemplo, doutor, imagine que chegavam ao pé de si e diziam: está aqui o fulano de tal, é serial killer. Ficava logo com uma impressão dele, não é? Claro. Nem sequer lhe dava o benefício da dúvida de ver se ele tinha outras valências e outras competências. Claro. E dizia logo serial killer, manchava logo a reputação dele. Sim, sim, sim. O Dr. Ted Bundy era muito mais que isso. E Não, temos é muito a verdade. aprender com ele e com a iniciativa e com o Não, espírito. é verdade, vamos iniciativa dele. imaginar que a doutora Merkel estava a analisar o currículo do Dr. Pedro Passos Coelho e a única coisa que via é, uma vez, foi enganado e foi posto na festa do Avante. E uma Estragava-lhe pessoa- logo a reputação. Estragava-lhe a carreira, não é? Sim. Ou foi Ela- casado com uma das doce. Já viu? Estragava-lhe a carreira imediatamente. Quando temos ali tantas coisas boas. Ou o tirou a estágio- licenciatura aos 37 anos. Certo. Ficava logo com uma impressão, não é? Era isso. As Não pessoas pode têm de ser ser. julgadas por aquilo que são na sua essência. Sim. E não por um ato. O aspecto parcial da sua personalidade. Ou não por 30 e tal pessoas que mataram. Por Exato. acaso. E pronto. Isso é uma cena. Mas ele deve ter chunga. feito. Caramba, ele se fosse efetivamente eficaz e só fosse mesmo concentrado em matar,
Eu acho que ele tinha capacidade para matar uma por dia. E só no ano eram 300 e tal. Claro. O que é certo é que fez 31, mas deve ter tido outros afazeres na sua agenda. Ok. Mostra que tem autocontrole, sim. Exatamente. Das 4 às 6 matei uma pessoa, mas depois fui jantar com a minha mãe. Por exemplo, percebe? E foi jantar, e ele, tipo, as pessoas todas que o conheciam curtiam, não é? Diziam que ele era mesmo boa pessoa. Não é aqueles serial killers que vão entrevistar os vizinhos e dizem Ele era esquisito. Ele era esquisito, realmente passava-se ali qualquer coisa. Não, ele é daqueles serial killers que as pessoas dizem, não percebo. Um jovem tão simpático, tão bem disposto, tão boa pessoa, tão amigo do seu amigo, não acredito. E a verdade é que ele matou mesmo aquelas pessoas, mas lá está. Uma pessoa não pode julgar só por isso. Por isso, ouçam as cassetes dele e vejam que perdeu-se ali, porque ele chegou a trabalhar na campanha do Dr. Nixon. Exatamente. Por isso, Exatamente. estava Republicano, conservador. conservador. Tantos aspectos positivos. Isso não é ressalvado nunca. Não. É triste, mas é assim. E ainda bem que surgiu este documentário para salvaguardar um bocado a reputação dele. É, de certa forma, limpar-lhe a imagem. E felizmente, uma pessoa vê o documentário e pensa, algumas pessoas podem dizer, está aqui um homem monstruoso e é assustador, como é que é possível um ser humano conter em si tanta maldade e tanta frieza? Mas, por outro lado, tem havido montes de comentários de senhoras na Netflix a dizer, ai, quem me dera que o tivesse conhecido, ele é tão charmoso, tão sexy. Ou seja, também estão a fazer dele, este documentário está a fazer dele um sex symbol. Isso é positivo também. Sim. E eu não sei, deve haver muitas senhoras que, lá está, estão mal casadas e têm um marido que é feio e não lhes liga nenhuma e se for preciso até lhes bate e elas até pensam, caramba, se calhar não era assim tão mal. E eventualmente podia falecer, mas pelo menos tinha tido uma relação com uma pessoa muito bonita. Naquele momento ele estava completamente focado em mim. Era. Isso, às vezes é melhor isso do que indiferença, não é? É. O homem chegar a casa e nem falar, sentar-se logo em frente à televisão, a ver cerveja e a mulher senta, então, mas que eu não existo. Parece que sou invisível, não é? Parece que sou invisível. E as pessoas, se calhar, preferem alguém que seja obcecado por elas. Sim, porque ao menos dá valor. É isso. O Dr. Ted Bundy, ao menos, enquanto estava lá, Sim. dava-lhes valor. Isso é impagável para muita gente. Doutor, acho que terminamos. Terminamos. Temos algum patrocinador esta semana? Algum cupão? Eu não trouxe nada. Deixa-me ver aqui. Nos meus e-mails. Tenho. Qual? É da Odisseias. De Odisseias? Aqueles os packs. vouchers? Os vouchers da Odisseias. Então, esses vouchers dão para qualquer coisa, não é? É. Uma pessoa que esteja a ouvir isto Sim. pode fazer check-in no hotel, Sim. o Ritz, Sim. e dizer Pode ser. que vem da sua parte. É. E dizer, eu hoje não pago, e tem direito a tudo que está no mini fridge também, não é? Tudo o que está no mini fridge, Uhum. pequeno almoço incluído e uma manhã no spa. E o que é que tem de fazer? Tem só de chegar ao check-in Uhum. e começar a gritar com a pessoa que está lá à frente e a dizer, como assim não tem a minha reserva? Então, o senhor não viu que eu ouvi o podcast do doutor? Veja já aí, vou já falar com o seu gerente. E tem de gritar com todas as pessoas que vêm ao balcão. Quando chegar às 6 pessoas, tem a reserva feita. A partir daí está feito. Ok. Ele tem de conseguir falar com 6 hierarquias de pessoas. Desde aquela mais reles, que está ao balcão, recepcionista, até chegar ao CEO do hotel. Uma cena que eu curto nesses vouchers é que são um substituto fixe para dinheiro, não é? É. Na Venezuela, já que eles têm tanta hiperinflação, em vez de estarem a pagar com pesos... Podiam pagar com PEC Odisseias. Pagavam com PECs Odisseias, não é? Por exemplo. Por exemplo, eu ia comprar um bife. Quanto é que é um bife? É uma manhã num spa, Sim. não sei onde. É uma viagem de moliceiro. Sim, por exemplo, vale bem um bife, não é? Vale, podia ser isso. Até fica barato. Era. É. Ou vai pagar, tem farinha para fazer pão, estava aqui um pack de uma viagem de moliceiro na Ria. Por que não? Sim, um salto de paraquedas. Podia ser. Sim. Ou dar uma volta numa pista com Ferrari. Isso vale quanto? Isso vale uma casa, acho. Os venezuelanos só precisam de comprar uma viagem para Portugal para virem gastar os vouchers. Apanham o avião, chegam a Portugal, dão o passeio de moliceiro, o salto de paraquedas e voltam E mesmo para para comprar a viagem de avião, são 5 packs Odisseias de viagens de helicóptero. Ou então não vai de avião, vai de helicóptero. Usa
as viagens de helicópteros para atravessar o Oceano Atlântico. Pode ser. Com escalas. Pode ser. Em Com escalas. em plataformas petrolíferas. Sim, e uma nos Açores. E uma nos Açores. Pode ser. Também pode fazer isso. Ou Porque seja, não? descobrimos a solução para a questão monetária na Venezuela. É. Aqui num podcast. Sim. Como é que o Dr. Maduro, que está lá há tanto tempo, não percebe? Nunca teve visão. É incompetência da esquerda. É. É incompetência da esquerda. Vouchers de Odisseias resolvem o problema da Venezuela. Pode ser. Sim. Ou vouchers de FNAC também. Tipo, Qualquer voucher dá para resolver. Até para a semana. até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.